Vocês vão ver hoje todas as informações do futebol do dia 8 do dia 7 de julho. Primeiramente, vamos começar a falar sobre um jogador que é muito bem lembrado pela torcida do São Paulo, que tem um grande carinho por ele, tem uma passagem aí recentemente bem esquecível pelo Vitória, que logo anunciou, alguns meses após a assinatura do contrato, a sua rescisão. E agora ele assinou com o Goiás. O Goiás acertou a contratação do meia atacante Wellington Rato, de 33 anos de idade, estava no Vitória, o jogador inclusive já está em Goiânia, onde passou por exames médicos e assinou com o Verdão e vai sim ser um novo reforço para a sequência da Série B. Na verdade eu não sei muito porque que ele não deu certo, né, cara, no Vitória eu não acompanhei muito o Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, eu não acompanhei tanto, no Brasileirão aí, a galera, eu não vi ele entrar muito em campo, mais no banco de reservas, só que aparentemente não conseguia mais ter bons momentos, inclusive foi assim em 2024 no São Paulo, por isso que o São Paulo preferiu por vendê-lo, ele teve o seu grande auge em 2023 quando foi o campeão da Copa do Brasil junto com o São Paulo, mas eu acho que ainda assim pode ser muito importante para a sequência da Série B. E foi sim confirmado que o Strasbourg, eles abriram um cofre e assinaram com o Koulibaly. Sim, Koulibaly é aquele Koulibaly mesmo que todo mundo conhece? Não, o Strasbourg abriu novamente os cofres para buscar um jovem reforço que estava no Borussia Dortmund. Koulibaly, só que esse com C, não com K. O clube francês garantiu a chegada de Soumaïla Koulibaly. Ele tem 21 anos apenas, ele é zagueiro e pertencia ao Borussia Dortmund e atuou apenas 2 jogos pelo time principal. E passou as últimas temporadas cedido para o Royal Antwerp e para o Brest por empréstimo. Ele é bem jovem, tem 21 anos, tem muito a evoluir, você sabe que zagueiro costuma ter um pouco menos de oportunidades no começo da sua carreira, porém eu acho que vai ser um grande reforço para o Strasbourg, hein, cara. E aí, vocês acham? O time teve uma campanha bem bacana na temporada passada da Ligue 1 e procura sim melhorar ainda mais, assinando até 2029 já com um dos seus primeiros reforços. Vocês lembram dele? Marco Verratti. Bom, o Marco Verratti, ele teve boas temporadas, inclusive foi um dos principais jogadores desde o início do projeto, lá no PSG, e agora sim, muitas pessoas não entenderam o que aconteceu, porque basicamente, ele deixou o PSG, muitas pessoas achavam que ele ainda assim tinha mercado em um grande clube europeu, só que acabou indo para o Al-Arabi, se não me engano, lá dos Emirados Árabes, não sei exatamente, e ele foi sim confirmado que depois de 2 temporadas jogando por lá, ele foi anunciado como o novo reforço do Al-Duhail. Al-Duhail do Qatar anunciou, é um dos principais times mais tradicionais do Qatar, e ele foi anunciado como o novo reforço dessa equipe. Bom, Marco Verratti, eu sempre achei que ele tinha um bom rendimento no PSG, passou muitos tempos por lá, o seu ciclo se encerrou, talvez aí ainda conseguiria ir para algum mercado alternativo ali, uma equipe intermediária da Europa talvez, mas ele foi preferir ganhar dinheiro, né, cara? Inclusive agora foi anunciado como o novo reforço do Al-Duhail do Qatar. Mas aí, o que vocês acham? Você acha que vai ser um grande reforço? E depois de tudo que aconteceu, essa reviravolta na vida do goleiro Szczęsny, vocês bem lembram que ele passou boas temporadas lá na Juventus, anunciou sua aposentadoria, porém aconteceu a gravíssima lesão do Ter Stegen e tal, o Barcelona teve que ir às pressas atrás de um goleiro, anunciou o Szczęsny que assinou apenas por uma temporada, que seria essa temporada que o Ter Stegen ficaria de fora, e após essa boa temporada que eles foram campeão, não conseguiram ser campeão da Champions, mas conseguiram ganhar a tríplice coroa da Espanha, eles anunciaram a sua renovação, tá, rapaziada? A renovação do goleiro Szczęsny de 36 anos de idade, permanecerá no Barcelona, só que eu acho que essa temporada será mais um goleiro reserva. Por quê? Já que eles anunciaram a renovação dele por 2 anos. 2 anos, 2 temporadas, até os 38 anos dele ali, até junho de 2027, o Szczęsny seguirá defendendo as cores do Barcelona. Bom, tem outras equipes ali, como a Inter de Milão, que tá interessada no Ter Stegen, vendo uma possibilidade, é claro, do Ter Stegen não conseguir firmar a sua titularidade novamente, já que ele voltou sendo muito contestado, porém eu acho que nessa próxima temporada o Hans Flick vai começar com o Szczęsny sendo o titular. Não, o Szczęsny não, talvez o Ter Stegen sendo o titular da posição, mas eu tenho certeza que vai ser uma disputa bem sadia para ver quem vai ser o goleiro da meta catalã nessa temporada de 2025-2026. E foi sim confirmado, após uma grande repercussão negativa por conta de uma possível contratação, Mickey Johnston, um jogador completamente desconhecido que viria lá do West Brom, se eu não me engano, né, rapaziada? Ele tem uns números, ele é atacante, tinha números bem fraquinhos, se eu não me engano, quase 200 jogos, apenas 25 gols. Então, simplesmente o Flamengo tava praticamente acertado já com ele, já tava até com passagem comprada para ele vir fazer os exames médicos aqui no Rio de Janeiro. Só que acontece que depois dessa repercussão tão negativa que deu, se eu não me engano, o Flamengo
Flamengo ia pagar 37 milhões de reais pelo jogador. Não, na verdade, aquelas contratações sem explicação nenhuma, que nem a do Juninho, até que não tá dando nem um pouco certo, lá do Carlinhos também, que veio lá do Nova Iguaçu, não deu certo. Eles iam trazendo mais um atacante, o Mickey Johnston. Só que a repercussão foi tão negativa que a diretoria rubro-negro desistiu de vez da contratação do jogador. E até a passagem que já estava comprada e emitida acabou sendo cancelada. É claro, creio eu que pra tranquilidade ainda maior da torcida do Flamengo. Porque vamos ser sinceros, né, cara? O Flamengo, um time mais rico do Brasil, com grandes reforços, com muitos jogadores de qualidade, e atrás do jogador lá do West Brom, né, cara? Talvez um atacante reserva, paga 40 milhões de reais por ele. Realmente não faz o mínimo de sentido. Foi sim confirmado que o Atlético Paranaense anunciou a contratação do zagueiro colombiano Juan Felipe Aguirre. O Atlético Paranaense se forçando, né, cara, pra sequência da Série B, não conseguiu fazer um primeiro semestre como o esperado. E o jogador estava no Atlético Nacional de Medellín, sim, o Atlético Nacional tá se desfazendo de diversos jogadores, e talvez isso seja uma boa notícia pra torcida do São Paulo, né, inclusive eu sou São Paulino, que tá se fazendo de diversos jogadores, tá passando por um momento bem complicado do clube, que vai ser o adversário do São Paulo nas oitavas da Libertadores, e o Felipe Aguirre, que estava lá, foi sim anunciado como um novo jogador de outro Atlético, dessa vez o Atlético Paranaense, assinou o contrato com o clube até o final de 2027. Também foi confirmado que durante a Copa do Mundo de Clubes o Palmeiras sinalizou positivamente que deverá sim comprar em definitivo o zagueiro Bruno Fux. Ele pertence ao Atlético Mineiro, veio por empréstimo, e o Caio Paulista foi mandado para lá, e a opção de compra é cerca de 3 milhões e meio de euros, 22 milhões de reais, e o empréstimo só vai até o fim deste ano. Bom, foi praticamente uma troca, mas uma troca por empréstimo apenas. Se o Atlético Mineiro não continuar com o Caio Paulista, ele volta pro Palmeiras, e o Palmeiras tem a opção de permanecer ou não com o Bruno Fux, que aparentemente foi um jogador bem importante aí na Copa do Mundo de Clubes, e deve permanecer por esses valores que eu acabei de falar para vocês. Al Duhail do Catar prepara uma proposta de 13 milhões de dólares, 71 milhões de reais pelo atacante Michael do Flamengo. Ele passou lá pelo Al Hilal, foi bem importante por lá, voltou para o Flamengo, não tá conseguindo ter aquela mesma sequência que tinha na sua primeira passagem, e a diretoria inclusive já foi até confirmado do clube Qatar, do interesse que eles têm, e está disposto a ouvir proposta e avaliar quando houver a formalização da proposta, quando chegar a eles oficialmente. Bom, alguns jogadores no Flamengo não são inegociáveis, e é o caso do Michel. Então se chegar uma proposta positiva, eu acho que o Flamengo vai sim vender o jogador. O Real Madrid, não, foi dito já que depois essa crescimento meteórico do Gonzalo Garcia, você sabe que ele ainda assim pode ser, ele é o artilheiro atual da Copa do Mundo de Clubes, pode ser o artilheiro, já que os outros dois, se não me engano, que é o Di Maria e o Marcos Leonardo já foram eliminados, e ele entrou na bucha pra assumir a titularidade no lugar do Mbappé. Cara, o cara tá correspondendo, tem 4 gols já na competição, e já foi dito que o Real Madrid não aceitaria nem ouvir propostas de empréstimo nem de venda pelo atacante Gonzalo Garcia, ou seja, o cara deve ser sim um grande substituto do Mbappé, talvez até, quem sabe, assuma até titularidade, se ele continuar jogando tanto como vem jogando. E acabou sobrando para o Endrick, sim, o Endrick, rapaziada. Já foi dito que o Real Madrid está interessado em emprestar o jogador já no início dessa temporada, ou seja, já nas próximas semanas. Então, sim, aparentemente, esse crescimento do Gonzalo Garcia foi extremamente ruim para o Endrick. Poderia ter mais oportunidades com o Xabi Alonso, se machucou, a gente vai ter que promover um atacante da base, tá simplesmente comendo a bola, e o Endrick aparentemente seguirá sem ter oportunidades, o que pode fazer até ele ser emprestado pelo Real Madrid, mas pode ser até bom pra ele, né, cara? Ele é muito jovem, se não me engano, tem 19 anos já, né? Porém, é claro, não terá oportunidades nesse momento, então pode ir para uma equipe um pouco menor para se provar por lá, depois voltar para o Real Madrid para, quem sabe, ter uma maior sequência. E chegou sim um novo reforço do Palmeiras. Sabe que o Palmeiras aí perdeu o Estevão, o Vitor Roque não tá sendo dos mais agradados pela torcida, não tá gostando tanto assim das atuações recentes dele, e o Paulinho também vai passar por cirurgia, vai perder um bom tempo aí do restante da temporada. Então eles confirmaram sim, inclusive a TV Record já flagrou Ramon Souza, futuro reforço do Palmeiras, desembarcando agora em São Paulo, sim, hoje mais cedo, e o atacante do Nottingham Forest vai realizar exames médicos antes de assinar contrato com o Palmeiras, então a negociação já está concretizada. A não ser que esses exames médicos demonstrem uma lesão que ninguém sabia e tal, os que façam o Palmeiras decidir do negócio, mas o Palmeiras desistir do negócio, mas se tudo der certo como esperado, ele deve sim ser anunciado já nos próximos dias como um novo jogador do Palmeiras, por valores ali em torno de 14 milhões de euros.